Seja bem-vindo. Vamos dar sequência ao estudo da parte geral do Código Penal, estudando agora a questão da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Depois a gente passa a estudar o arrependimento posterior. Para isso, vou já trazer aqui slides que estão no ambiente virtual da Unifor, o slide número 22, você encontra disponibilizado no ambiente virtual EAD Unifor. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo é o 15. O artigo 15 do Código Penal traz esses dois institutos, que são tentativas que serão abandonadas. O sujeito iniciou, mas ele não irá finalizar o crime por sua própria vontade. Não é por circunstâncias alheias à vontade do sujeito, mas sim por uma circunstância da própria vontade. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, você tem aí, no mesmo dispositivo 15, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Se nós pudéssemos separar a leitura, ficaria assim, ó, sobre a desistência voluntária primeiro. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Seria a desistência voluntária. E o arrependimento eficaz, separando, no artigo 5º ficaria: o agente que voluntariamente impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Segundo a doutrina, os requisitos são voluntariedade, ato oriundo de livre escolha por parte do sujeito. B, eficácia, a consumação deve ter sido evitada. O agente só responde pelos atos praticados. Esse tema da desistência voluntária e arrependimento eficaz está dentro do intercrimes. O sujeito inicia a execução do crime e não vai ocorrer a sua realização, a sua consumação, por um ato da vontade do indivíduo. Não estamos aqui mais tratando do artigo 14, inciso 2, que é a tentativa. A tentativa é por um ato alheio à vontade do sujeito. Uma circunstância alheia à vontade do sujeito impede a consumação do crime. Agora não, nós estamos falando de vontade. Foi da minha vontade o crime não se consumar. Eu iniciei o crime? Sim. Eu tinha vontade de praticar o crime? Tinha. Mas, no meio do caminho, desisti. Depois que fiz tudo que eu tinha para fazer, me arrependi. E aí, vou fazer algo para que o crime não se conclua. Vou desistir do que eu já iniciei. É uma tentativa que não será punida. O legislador faz com que essa tentativa do crime não venha a ser punida, você não responde pela tentativa do que você fez. Você tentou? Tentei, mas me arrependi, desisti. Então, vou te dar, eu, legislador, vou te dar um benefício em decorrência disso. Você só responderá pelos atos até então praticados. Imagine que você entrou numa residência para subtrair objetos
E lá pelas tantas, você já entrou na residência e está com os objetos, mas você desiste. Você pega os objetos e por motivo, minha mãe me ligou, disse para eu não fazer isso, ah, advogado custa caro, N fatores, mas da minha vontade, não é a polícia que está chegando, não é a vítima que está chegando, não. Da minha vontade, eu deixei os objetos lá. E agora, o que é que eu faço? Vou embora. O que é que eu fiz até então? Tentei furtar. Tentei furtar. Mas como houve a desistência voluntária, eu não respondo pela tentativa. Eu não respondo pelo que realmente eu fiz. É porque eu não fiz? Não, você fez. É porque o legislador, no artigo 15, ele te dá um benefício legal de você não responder por essa tentativa. Você só responde pelos atos até então praticados. O que é que você praticou até então? Invasão de domicílio. Você entrou na casa de alguém sem a devida permissão, então você vai responder por desistência voluntária, por invasão de domicílio, invasão a domicílio do artigo 150 do Código Penal, mas não responde pela tentativa do furto, porque houve desistência voluntária. A voluntariedade é um ato oriundo de livre escolha por parte do agente. Eu decido, eu decido. Tem minha mãe me ligando, tem um advogado que custa caro, tem tudo no mundo, mas eu vou desistir por um ato de vontade, livre e consciente. A eficácia, a consumação deve ter sido evitada. O crime não pode ter se realizado, se consumado, porque senão essa desistência voluntária ou esse arrependimento eficaz é absolutamente irrelevante. Só responde pelos atos até então praticados. Vou já trazer outros exemplos e falar especificamente da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Essas duas figuras são também chamadas de tentativa abandonada ou qualificada. Tentativa abandonada ou qualificada. Por quê? Porque é uma tentativa que eu abandonei. Iniciei o iter crimes, já estou na execução do crime, mas vou desistir, vou me arrepender e o crime não se consuma, não se finaliza, não se realiza por um ato da minha vontade. Por isso é chamado de uma tentativa que foi abandonada. Você iniciou, mas abandonou. Tentativa abandonada. Ou dita também que é uma tentativa qualificada. Sempre prestar atenção aos sinônimos. Ocorrem quando o agente inicia a execução de um crime que pretende consumar, porém não faz por vontade própria. Então, iniciou a execução do crime, mas por um ato de vontade própria, não é a vontade de terceiro, mas própria, não é uma circunstância alheia à minha vontade, não é a polícia, não é a vítima, não tem nada interferindo, mas vai ser um ato de vontade minha, uma escolha minha. Eu posso prosseguir, mas eu não quero. Eu posso prosseguir, nada me impede de prosseguir, a não ser a um ato de escolha, a minha. Diferem da tentativa porque nela o sujeito não logra consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na tentativa, portanto, o autor quer, mas não pode. Ao passo que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele pode, mas não quer. Então, o indivíduo está aí, entrando, abrindo um veículo. Vamos supor que ele danificou a fechadura do carro. Entrou no veículo, ligou o carro, vai saindo e desiste.
dá ré, deixa o carro lá e sai. Pelo furto ao veículo, ele não responde. Não responde por furto, por tentativa de furto. Porque ele desistiu de prosseguir no crime. Somente irá responder pelos atos até então praticados, conforme artigo 15. Quais são os atos até então praticados? Dano. Dano do artigo 163 do Código Penal. Ele danificou um bem particular. É crime? É. Então ele vai responder por isso. Professor, mas por que esse benefício? É um benefício? Sim, um benefício magnífico para o autor. O legislador, o Estado, pensa que as pessoas possam, sabendo que há esse dispositivo legal do artigo 15, que elas possam desistir dos seus crimes, se arrepender e ter atitudes que não façam com que o crime se consuma. Então, é uma possibilidade ao indivíduo de dar esse mérito em relação à aplicação da pena e que eles não respondam pela tentativa que praticaram até então ao iniciar o crime, dando um benefício legal. Um senhor Professor, benefício porque há uma nova adequação típica. Nova adequação típica. Tipo, qual seria a tipicidade? Responder pela tentativa do crime. Tentativa de furto, tentativa de. Mas não, ele vai responder pelos atos até então praticados. Vai responder pelo dano, vai responder pela violação de domicílio. Então, pelos uma nova adequação típica. Pois não, professor, também um benefício ao autor, mas já com crime já consumado, a gente tem a delação premiada, né? Essa delação premiada ela é prevista no Código Penal. Hugo, a delação premiada ela não está prevista dentro do Código Penal, mas sim em leis especiais, e aí se traz também no Código de Processo Penal, em relação ao Instituto da Delação Premiada. Tem uma lei específica tratando dela, que é benefício legal também, mas só que na delação premiada é um instituto que o crime já ocorreu. Os crimes ou o crime já ocorreu, mas o Estado vai dar um benefício legal ao indivíduo que estava ali participando do crime e ele vai trazer provas e informar sobre a autoria desses crimes. E aí ele faz um acordo para ter benefícios em relação à punição que ele deveria ter. Vamos aí à desistência voluntária. Vamos falar primeiro da desistência voluntária para depois passarmos a entender o arrependimento eficaz. Prevista lá no artigo 15 do Código Penal, a desistência voluntária, quando o agente começa a praticar os atos executórios, porém, interrompe estes por sua própria vontade, não acarretando assim a consumação. Então, a desistência voluntária, o sujeito, por uma vontade própria, por uma escolha livre, consciente, ele pega e desiste do crime. Ele poderia continuar, mas ele não quer. Ele interrompe essa execução do crime. E aí o que faz com que o quê? Com que o crime não se consuma, que o crime não ocorra, que ele fique apenas na tentativa do crime. Só que essa tentativa não será punida porque haverá uma nova adequação típica em detrimento do artigo 15 do Código Penal, que no final diz que o indivíduo somente responderá pelos atos até então praticados. Eu estou com uma arma de fogo e tenho o meu desafeto. Efetuei um disparo contra ele. Não acertou.
No que eu chego mais perto, ele fica ajoelhado, implorando pela própria vida. Implorando pela própria vida. Eu me comovo com a situação. Eu fui lá para matá-lo, ânimos necandi. Mas fiquei comovido com ele estar ali pedindo perdão por tudo que ele fez contra mim e pedindo pela própria vida. Eu pego minha arma de fogo, coldreio ela, coloco ela na cintura e vou embora. Eu iniciei a execução de um crime que era matar, que era o crime de homicídio. Pratiquei atos executórios, atirei contra a vítima e eu tinha tudo para consumar o crime. Mas eu desisti. Houve a minha desistência, uma tentativa que foi abandonada pela minha vontade, por minha escolha. Eu conseguiria prosseguir. Era só acionar o gatilho novamente e atirar na cabeça dele, que ele estava a 1 metro de distância. Mas desisti. Vou responder pelos atos até então praticados. Ah, teve disparo de arma de fogo. Ok. Disparo de arma de fogo. Porte legal de arma de fogo. Ok. Agora, só não venha me dizer que ele vai responder por tentativa de homicídio. Porque esse primeiro tiro que ele atirou para matar, mas não acertou, foi o início de uma execução de um crime que houve a desistência voluntária. Então, ele pega e desiste em relação à execução do crime, só responde pelos atos até então praticados. Professor, mas pegou. O primeiro tiro pegou nele, ok. Que tipo de lesão ocasionou? Lesão leve. Responde por lesão leve e não por tentativa de homicídio. Professor, a lesão foi grave. Responde por lesão corporal de natureza grave, mas não responde por tentativa de homicídio, porque ele desistiu quando ele poderia ter prosseguido. O agente não responde pela forma tentada, mas pelos atos já praticados. Para a ocorrência da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, basta que o agente haja voluntariamente, não se exigindo que o ato seja espontâneo, ou seja, desde que o agente pare voluntariamente de agir. E são irrelevantes os motivos que levaram o agente a optar pela desistência voluntária ou pelo arrependimento eficaz. Existirá a desistência voluntária sempre que o agente pode prosseguir, mas não quer. Essa observação é uma questão para que você possa vir a distinguir o que é espontaneidade e o que é voluntariedade. Imagine que o indivíduo esteja dentro da residência, já com um saco com objetos oriundos da residência, ele praticando o crime de furto, tentando praticar o crime de furto, e agora que não tem vigilância de ninguém, a vítima está viajando, é só ele pegar e ir embora. Bom, mas ainda faltavam algumas coisas e deu uma dor de barriga gigante daquelas no ladrão. O ladrão tá com a fininha e ele não sabe mais o que fazer. Aí o que acontece? Ele pega e deixa as coisas lá e vai embora. Ele deixa as coisas lá e vai embora. Ele vai responder por tentativa de furto
ou ele vai ter o benefício da desistência voluntária, respondendo apenas por violação de domicílio? Para responder essa pergunta, você tem que saber o que é a voluntariedade e o que é a espontaneidade. O ato dele de ter deixado as coisas e ter ido embora em decorrência dessa dor de barriga foi um ato de voluntariedade. Foi uma escolha dele. Ele poderia ter prosseguido. Professor, mas ele ia praticar esse crime todo cagado, lá roubando as coisas e melando lá a casa da vítima? Poderia. Por quê? Porque era um ato de escolha. Nada impedia ele, não tinha uma circunstância alheia à vontade dele. Ele ter desistido foi um ato de escolha, de vontade. Embora não tenha sido espontâneo. Poderia ser a dor de barriga, poderia ter sido a mãe dele ligando, o advogado dele ligando, ele pensando mais que poderia ficar preso, que o advogado era caro para ele. Isso teria tirado a espontaneidade, mas não a vontade. Então, foi um ato de vontade. Eu posso, mas não vou. É desistência voluntária. Assim como a questão do arrependimento eficaz, que nós vamos ver também a sua conceituação. Arrependimento eficaz. Quando a gente, tendo exaurido todos os atos de execução, impede espontaneamente que ocorra a consumação. No arrependimento eficaz, eu já pratiquei, eu já executei tudo que estava ao meu redor para que o crime ocorresse. Das coisas que eu fiz para o crime, é só eu ficar agora de braços cruzados que o crime acontece, que o crime se consuma, que o crime se realiza. É só esperar. O indivíduo dá veneno para a vítima. Ele tem ânimos necandi, ânimos de matar. Então, está dando veneno para a vítima. Tome aqui o seu comprimido. Aí a vítima toma, começa a tomar o medicamento e, de repente, a vítima começa a passar mal. O autor coloca as mãos na cabeça e diz: olha, eu te envenenei, mas tome aqui o antídoto. Vou lhe dar o antídoto para você pegar, beber, tomar aqui e não morrer. A pessoa pega, consome o antídoto e não morre. Isso foi o quê? Arrependimento eficaz. Já tinha realizado todos os atos executórios possíveis para o crime de homicídio, mas se arrependeu e esse arrependimento foi eficaz. Professor, e se a vítima tivesse dito que não queria tomar o antídoto e que queria que ela fosse presa pela morte dela? Bom, se isso acontecesse, não seria arrependimento eficaz. E em nada valeria para o autor, porque o arrependimento dele não foi eficaz e a vítima não é obrigada a se submeter a qualquer procedimento. O indivíduo me lesionou e agora eu tenho que me submeter a uma cirurgia para salvar minha perna. Não, mas eu não vou fazer cirurgia, eu não acredito em cirurgia, tenho medo de cirurgia.
e perdi a perna. Ele vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima. Ok. Então, a questão em relação ao arrependimento, para ele ter consequência, é necessário que seja absolutamente eficaz. Senão, não constitui essa tentativa abandonada e o sujeito responda apenas pelos atos até então praticados. Ah, qual foi o resultado? Ah, trouxe uma lesão em relação a um órgão em decorrência do veneno que a pessoa ingeriu. Ah, vai responder por lesão corporal. Olha, não teve dano algum, zero. Não tem crime. Essa é a consequência do arrependimento eficaz e o principal é você saber que a pessoa não, não responde pelo que praticou, que foi a tentativa do crime. O fato aconteceu o quê? Uma tentativa de homicídio. Vai responder por tentativa de homicídio? Não. Em decorrência do quê? Do artigo 15 do Código Penal, que diz que quando o sujeito voluntariamente se arrepende eficazmente, ele só responde pelos atos até então praticados. Não responde pela forma tentada, mas pelo ato até então praticado. Trazer um exemplo aqui do estado do Ceará, e aí apenas um exemplo acadêmico, pode ter alguém, algum parente, algum vizinho, uma pessoa que conheça, mas é só a título de ilustração da matéria, para nós verificarmos se realmente enquadra nesse caso o arrependimento eficaz ou não. O caso foi da Roberta Carneiro. Roberta Carneiro convivia com o Marcelo, e o Marcelo, eles andavam brigando, discutindo. E um belo dia, num sábado à noite, o Marcelo resolveu que seria interessante ir até o mais ou menos bar, um pagode que acontecia ali na cidade dos funcionários, na Avenida Oliveira Paiva. E aí ele foi para esse pagode, dia de sábado, curtiu, ficou até altas horas lá. Quando retornou para casa, surpresa, as malas dele arrumadas para ele ir embora. Ela não queria mais que ele permanecesse em casa. E aí ele ainda entra, discute mais um pouco com a Roberta Carneiro, até então sua companheira, e vai até um móvel, um armário, para pegar sua arma. No que ele pega a arma, ela discutindo, ele dá um tiro nela. No que ele efetua esse disparo de arma de fogo que atinge a Roberta bem na cabeça, ela cai ensanguentada, ele vem, pega ela pelos braços, coloca ela no colo e sai correndo, desce 3 vãos de escada, pega o carro do pai dela e leva ela para o lugar certo, que é o IJF. Levou um tiro, vai para o IJF. Foi para lá que ele foi. Chegando lá, pessoa lá para identificar, ele para no setor de emergência, acuda minha mulher, olha, ela levou um tiro, aí o policial lá para pegar os dados, oh, mas o que foi aqui, o seu nome? Peraí que eu vou só estacionar aqui o carro e retorno. Mas acuda minha mulher, pelo amor de Deus, não deixa ela morrer. Até hoje ele está procurando essa vaga no estacionamento do IJF. Porque ele, foi embora. O fato é, Roberto Carneiro vive. Mas em que condições? Como é que você vai explicar a figura do arrependimento eficaz
para o tribunal do júri, 7 pessoas comuns do povo, e dizer que o que ele fez foi um arrependimento eficaz. Aí os jurados olham para Roberta Carneiro, lá no júri, em condições terríveis, uma vida toda pela frente, e a moça nesse estado. Então, dificilmente você conseguiria, como a defesa tentou convencer os jurados que ele deveria responder não pela tentativa de homicídio, mas apenas pela lesão corporal de natureza grave, que não era nem para estar. Professor, Oi, Hugo. com licença, mas o caso foi consumado, né, professor? É difícil que ele consiga. Hugo, ela não morreu. Então, não chegou a ser consumado Ah, eu o pensei que ela crime tinha de sido homicídio. morta. Não, ela não morreu, Hum, não. sim. Ela Ah, tem aí essa figura do antes e depois. E aí, antes ela era assim, e depois do disparo de arma de fogo, ela ficou nesse estado, mas pela imagem, você não consegue aquilatar o quanto essa moça ficou debilitada nas suas funções. mas acho que, pelo meu entendimento, acho que ele. Eu não vi aqui direito a condenação dele, mas ele foi condenado pela tentativa, né? De homicídio. Por tentativa de Tentativa, homicídio. né? E a defesa queria que ele fosse condenado por lesão corporal. Hum. Entendi, professor. Ok. Lê aqui um recorte de notícia em relação ao caso. Marcelo foi condenado a 9 anos e 8 meses de reclusão por tentativa de homicídio na terceira vara do júri de Fortaleza em dezembro de 2007. A defesa de Marcelo apelou, alegando arrependimento eficaz, pedindo desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais. O recurso foi negado, confirmando a decisão de primeiro grau. Em 1998, Roberta foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo dentro de sua residência. Em 2016, a justiça condenou a pagar o valor de 784 mil do Marcelo para ela. Então, só um recorte Professor, de notícia. Oi, Vitória. uma dúvida. Se fosse atualmente, essa pena seria aumentada por causa da lei do feminicídio ou não? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Certo. Seria tentativa de feminicídio. Crime de homicídio que é qualificado pela questão da vítima ser mulher e em decorrência da questão de violência doméstica. Distinção entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Diz respeito à própria forma, ou seja, na desistência voluntária, o agente interrompe a execução. Enquanto o arrependimento eficaz, o que é interrompido é o resultado. No arrependimento eficaz, o sujeito ele já praticou todos os atos de execução. Tudo que está à sua volta, tudo que ele poderia promover, fazer, ele fez, já executou. É só esperar o resultado. Mas aí ele tem que ter agora uma nova empreitada para interromper o resultado. Por isso, é o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, não, o agente vai interromper a execução. Então, são as tentativas abandonadas porque o sujeito não responde pela tentativa e sim pelo crime, pelos atos até então praticados. Natureza jurídica da desistência voluntária do arrependimento eficaz, a tentativa abandonada
provoca uma exclusão de adequação típica, fazendo com que os autores respondam pelos atos até então praticados. Alguns autores entendem que essa expressão foi dada devido à exclusão de punibilidade, ditado por motivos de política criminal. Política criminal em relação ao Estado promover, através da lei, do direito penal, essa possibilidade que os indivíduos se arrependam, desistam dos seus crimes. Então, é uma política criminal para que haja menos crimes. Então, vai excluir a punibilidade e o sujeito não responde pela tentativa, apenas pelos atos até então praticados, fazendo com que haja uma nova adequação típica. Não responde pela tentativa, e sim pelos atos até então praticados. Mudando aqui a chave, falar sobre arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele acaba sendo mal colocado dentro do Código Penal. Porque nós não estamos falando de intercrimes, não estamos falando de caminho do crime. Não, aqui é um instituto que o crime já ocorreu. Nós vamos falar de um instituto que vai servir para a dosimetria da pena, quando o juiz vai dosar a quantidade de crime. Mas como ele está aí, foi alocado no artigo 16, a gente já fala sobre ele nesse momento. Só para trazer a sequência dos dispositivos para ele não ficar solto. Vamos entender, então, o que é o arrependimento posterior. E todo arrependimento é posterior. Ninguém se arrepende antes de alguma coisa, você só se arrepende depois de ter praticado. O que, no português, seria um pleonasmo. Mas você não estará incorrendo em erro de português se você falar em arrependimento posterior no fórum, na universidade, no curso de direito. Por quê? Porque é uma linguagem técnica. Não é um português apropriado em outras situações, por conta dessa figura de linguagem, que é o pleonasmo, mas você pode falar tranquilamente sobre arrependimento posterior quando estiver falando sobre alguma causa, alguma discussão em relação ao curso de direito, nesse sentido, porque é uma linguagem técnica cabível. Está no artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. E aqui algumas observações. O arrependimento posterior não está mais na linha de intercrimes, porque o crime já aconteceu, e comunica-se ao coautor e o arrependimento posterior. Vai se comunicar às pessoas que tenham participado junto com o indivíduo. No que consiste esse arrependimento posterior? O sujeito praticou um crime e agora, depois que praticou o crime, ele se arrepende. E aí ele vai devolver a coisa, devolver o bem, vai restituir a coisa. Eu subtraí uma bicicleta que estava em frente à padaria. Fui lá a pé na padaria e quando eu volto, eu volto de bicicleta. Olha que legal. É o famoso descuidista. Aproveitou uma oportunidade e pegou o alheio. E ele fez isso. Depois de 3 dias, a mãe dele lá chorando, devolve essa bicicleta. Isso é uma vergonha. E aí ele decide ir lá e devolver a bicicleta. Isso não ilide o crime, não isenta de pena. Houve crime?
Houve. Vai responder pelo crime? Sim, vai responder. Agora, é possível algum benefício legal do arrependimento posterior, que haverá uma diminuição da pena, uma redução entre 1 a 2 terços. Professor, entre 1 a 2 terços, o que é que o juiz normalmente leva em conta? O quanto foi rápida a restituição, o quanto foi rápida essa reparação. Não, e se for pela metade, que ele levou só a metade da bicicleta, ou ele trocou a bicicleta por droga e foi pagar e pagou só a metade da bicicleta. O arrependimento posterior, ele tem que restituir, ele tem que reparar o dano por completo. Não dá a ele benefício legal caso a reparação ou restituição tenha sido pela metade, de forma proporcional. Não, tem que ser por inteiro. A questão da redução da pena entre 1 a 2 terços é o quanto que foi rápido, o quão foi rápido essa reparação ou essa restituição. Ah, entregou o cachorro, furtou um cachorro. Você podia estar se perguntando aí, o que esse cachorro está fazendo aí? Tem gangue só para furtar cachorros novinhos. Aí o pessoal fica no meio da rua, fica furtando animais, roubando animais. Vamos ver aqui, mas no crime de roubo com violência ou grave ameaça, não é possível haver o benefício legal. Ó, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Se a pessoa pegou o cachorro com arma de fogo, ameaçando a vítima, o proprietário do cachorro, não é possível haver esse benefício legal. O crime tem que ser aquele crime sem violência ou grave ameaça. A pessoa furtou o cachorro, aproveitou ali que o cachorro, um descuido do dono e levou o cachorro. Aí sim, se ela restituir o animal, haverá essa diminuição da pena. Professor, eu estou vendo um detalhe aí também que traz até recebimento da denúncia ou da queixa. O que quer dizer isso? Denúncia é o Ministério Público que faz para promover a ação penal. Ele é detentor da ação penal, de como haverá o processo, mas o processo só existe com esse recebimento. Quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa na ação penal privada, haverá o processo criminal. Então, tem que haver a reparação do dano ou restituição da coisa antes de haver processo criminal. Então, tem que correr para restituir ou para reparar o dano. Se for durante o processo, não é causa de arrependimento posterior, mas pode ser caso de atenuação da pena. Aí não vai nessa proporção de 1 a 2 terços, que está na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento e de diminuição. Se for durante o processo, é causa de atenuação da pena, onde o juiz o faz na segunda fase da dosimetria, e aí é bem pouco essa diminuição. Os requisitos desse arrependimento posterior. 1. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Física, força brutal, moral, emprego de grave ameaça. Se for uma violência física contra a pessoa, não cabe o Instituto do Arrependimento Posterior, não vai ter direito. Então, crimes como extorsão, crimes como ameaça, que contém lesão, como roubo, não é possível haver o arrependimento posterior. 2. Reparação do dano físico ou moral emergente do crime, ou restituído o objeto material. A reparação e a restituição devem ser integrais. A reparação do dano físico ou moral emergente do crime tem que ser de forma integral. Integral. Injuriou, caluniou,
É possível? É, mas tem que reparar esse dano moral de forma integral. 3. A reparação do dano ou restituição do bem constitua atos voluntários do agente, podendo decorrer da influência de terceiros. A reparação do dano ou restituição do bem é ato voluntário, é da escolha dele, embora possa não ser espontâneo. Ah, foi meu irmão que mandou, foi o padre da igreja que mandou. Ah, foi o advogado que me disse. Ah, o dinheiro eu não tinha porque dei o objeto para trocar por drogas. Mas quem acabou pagando foi minha mãe, foi o advogado, foi minha família que se reuniu para pagar. Não tem problema. Será aproveitado ao indivíduo, ao autor. Mesmo que não tenha saído do bolso dele, mas havendo a reparação do dano, a restituição do bem, e era da vontade dele, embora não tenha sido do bolso dele, mas haverá sim, as jurisprudências são nesse sentido. A reparação ou restituição deve ocorrer até a data do recebimento da denúncia ou da queixa, condição de tempo. Condição temporal tem que ser antes do processo. E aí você vê duas figuras. No roubo não é possível porque há violência, grave ameaça, e no furto sim é possível a restituição porque é um crime ocorrido sem violência ou grave ameaça. Não tem problema se a violência for contra a coisa. Se for um dano material à coisa, não tem problema. Não pode ser uma violência contra a pessoa. Oi, Hugo. O estelionato, professor. O estelionato é um crime que é possível haver o arrependimento posterior. A pessoa lhe engana, lhe levando a um prejuízo, e aí uma semana depois ela se arrepende, te entrega o valor que você havia sido enganado a entregar a ela, e aí é possível haver essa diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. O que não ocorre é não haver o crime ocorreu, estelionato. Vai haver o processo? Sim. Na terceira fase da dosimetria, o juiz vai trazer essa reparação do dano para que haja a diminuição entre 1 a 2 terços. Entre 1 a 2 terços. Estelionato é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Arrependimento posterior à aplicação, tanto nos crimes dolosos, cabe também nos crimes culposos. Nos crimes culposos, você lesionou uma pessoa. Professor, mas na lesão pode? Pode, porque você não quis lesionar a pessoa. A lesão veio a título de culpa, por uma inobservância no dever de cuidado. Então, é possível a aplicação do arrependimento posterior nos delitos culposos ou nos dolosos, tentados e consumados, simples, privilegiados e qualificados é possível. A natureza jurídica é uma causa obrigatória de diminuição da pena. Embora lá o dispositivo, voltar aqui, diz assim, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Se ele tivesse posto aí, a pena será reduzida, ou o juiz poderá reduzir a pena, esse poderá seria indiferente. Por quê? Porque é um direito público subjetivo do indivíduo, ou seja, é um direito dele. Se eu me arrependi do crime e restituir a coisa, depois de ter praticado o crime, é uma causa obrigatória de diminuição da pena. O juiz vai ter que diminuir entre 1 a 2 terços essa pena. Qual o intuito? Incentivar
os indivíduos a reparar o dano ou a restituírem a coisa dos crimes que tenham praticado. É uma questão também de política criminal. Persuadir, fazer com que o indivíduo restitui ou repare o dano. Em caso de violência culposa, é cabível o arrependimento posterior. Isso porque não houve violência na conduta, mas sim no resultado. Então, falei aqui sobre a questão dos crimes culposos. A violência não é em relação à conduta do sujeito, ele não quer produzir o resultado. O resultado vem a título de culpa, ou por imprudência, por negligência, ou por imperícia. Então, não houve violência na conduta, e sim o resultado, que é a lesão, é que é grave. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, possui entendimento da impossibilidade de aplicação em homicídio culposo. No homicídio culposo, o STJ não tem admitido, ainda que ocorra composição civil entre o autor do fato e a vítima e a família da vítima, pois tal acordo não implica em reparação do dano. A vida ceifada não pode ser restituída. Então, o STJ vem firmando esse entendimento sobre a impossibilidade da aplicação em relação ao homicídio na forma culposa. Ficar atento a isso. Aí você vê um quadro comparativo entre os três institutos que nós estudamos hoje: a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Desistência voluntária e arrependimento posterior. Arrependimento eficaz e desistência voluntária, previsto no artigo 15. Arrependimento posterior, artigo 16. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são causas de extinção da punibilidade, né? Mas há divergência quanto a isso, a natureza jurídica. Alguns entendem que é sim por causa de política criminal e há uma adequação de tipicidade, há um novo enquadramento do tipo penal. O arrependimento posterior é causa geral de diminuição de pena, é causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, que nós vamos ver as 3 fases de dosimetria, sistema trifásico. Momento em que ocorre, desistência voluntária, abandona o intento antes de esgotar os atos executórios, arrependimento eficaz depois de esgotar os atos executórios, abandona o intento. O arrependimento posterior, sempre depois que o crime já está consumado. Quanto à consumação, desistência voluntária, não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente, assim como no arrependimento eficaz, e no arrependimento posterior, a consumação do crime. O crime já ocorreu. Consequência, desistência e arrependimento eficaz, o agente responde pelos atos até então praticados. No arrependimento posterior, é causa de redução da pena entre 1/3 a 2/3. Mensagem: se você não gosta de onde você está, mova-se. Você não é uma árvore. Pela atenção, obrigado. Próxima aula, vamos para o slide de número 23. Vamos falar sobre erro de tipo, que está a partir do artigo 20 do Código Penal. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela aula.